Eu sou a professora Aniele, sou professora de Física. Você está com dificuldade de compreender sobre os processos de eletrização? Vem comigo, que nessa aula eu vou falar sobre processo de contato e atrito. Vem comigo entender essa. Aproveita, curte o nosso canal e também curte o nosso vídeo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre eletricidade estática. Bom, lembra lá quando Tales de Mileto, que eu falei que o indivíduo tinha pego um âmbar, que é aquela resina, um pedaço de âmbar, e ele havia tritado num tecido, né? E aí ele conseguiu atrair pequenos objetos. Lembram disso que eu falei para vocês? Então, aquilo lá, gente, a gente chama de eletrização por atrito, tá? É o que a gente chama. Nós temos 3 formas de eletrização. Nós temos eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução, tá? Por atrito, gente, nada mais, nada menos é que eu pegar 2 objetos que estão neutros. Se nós lembrarmos, objetos que estão neutros é quando nós temos o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Eu vou atritá-los, raspar um ao outro mesmo, tá? E vai haver, então, uma troca, então, de cargas aí. Um dos indivíduos vai passar todos os elétrons dele para o outro, tá? E aí tem alguns materiais que são mais propensos a isso e outros não. Tá certo? Bom, então o que acontece? Nós temos 2 objetos neutros, eu atrito eles, tá? Um objeto neutro vai passar todos os elétrons para esse outro objeto. Ou seja, então, esse aqui que passou os elétrons, ele vai ficar positivo. Ele era neutro, passou os elétrons, ficou positivo. Esse aqui recebeu os elétrons, então ele ficou negativo, tá? Então, nada mais, nada menos é isso. Bom, só que, como eu falei, tem materiais que são mais propensos a receber elétrons ou não. Então, aqui está um exemplo, tá? De uma barra de vidro, de um algodão, tá? Ambos estão neutros, então aqui a gente pode perceber, ó. Ambos são neutros, tá? Eu atrito esse algodão e esse vidro. E esse algodão, ele vai receber todos os elétrons do vidro, certo? Todos os elétrons que o vidro tinha, ele passa para o algodão. Então, o algodão vai ficar com uma carga elétrica negativa e o vidro vai ficar com uma carga positiva. Aí, eu tenho um exemplo bem prático aí, principalmente as meninas vão me entender agora. Quando nós vamos fazer chapinha, tá? O que acontece? Às vezes tem uns cabelos, eu particularmente tenho uns cabelos que são meio rebeldes, assim, que eu passo a chapinha, ele tuft, de pé. Passo de novo a chapinha, ele de pé. E ele não deita de jeito nenhum. Quanto mais a gente atritar o cabelo com a chapinha, mais de pé ele vai ficar, porque ele está sendo eletrizado. Quanto mais a gente atritar, tá? Vocês nunca pegaram um balão, rasparam no cabelo e puxaram? Eles se eletrizam. O cabelo era neutro, o balão também era neutro. Eu raspei eles, eu atritei eles, tá? Um ficou positivo e o outro ficou negativo. O que acontece com cargas opostas mesmo? Se atraem. Tá? Cargas opostas se atraem, por isso que eles querem ficar juntos. Bom, então, gente, eletrização por atrito é isso, tá? É quando eu pego 2 coisas e raspo, certo? E aí, então, eu vou eletrizar. Bom, então aí, depois de atritar, então as cargas ficam do mesmo valor em sinais contrários. Então, um corpo vai ficar com todos com um valor de prótons e o outro vai pegar os elétrons, é claro, porque um vai pegar todos os elétrons e o outro vai ficar só com todos os prótons. Nós temos alguns materiais que eles são neutros, tá? Mas se eu atritar eles,
eles têm tendência a ficar positivo ou negativo. Essa aqui é a tal de série triboelétrica, que é muito conhecida, tá? Então, como objetos neutros que têm tendência de ficar neutro é o algodão e o aço. O restante, por exemplo, a madeira, a âmbar, quanto mais para baixo ali nessa série, por exemplo, o teflon, o PVC aqui, polietileno, esses mais para baixo, eles têm mais tendência de ficar com um número maior de elétrons, ou seja, com carga negativa. Já, por exemplo, a pele humana, tá? O couro, o pele do coelho, o vidro, cabelo humano, tem a probabilidade de ficar mais positivo. Sabe aquele choquinho que a gente leva, às vezes, no carro? Quer dizer que você está com carga positiva e o veículo, olha aqui, ó, latão, prata, níquel, cobre, ouro, platina, ele está negativo. E aí o que acontece? Sai um raiozinho, né? Vocês nunca viram que às vezes sai um raio, até chega a sair raio, dá barulhinho? Pessoal, eu preciso falar uma coisa muito importante para vocês. Então, eu falei para vocês, aí a gente falou um pouquinho também lá sobre os princípios, né? Lembra dos princípios que a gente tinha de eletricidade, os princípios da eletrostática, que eram 3? Os opostos se atraem, materiais condutores e isolantes, e também a mesma quantidade de cargas. Se fala em atrito, tá? Não está surgindo carga de nenhum lugar, simplesmente está passando carga de um corpo para o outro, apenas isso, tá? E aí eu preciso contar uma coisa para vocês, que o planeta Terra, tá? Ele é uma fonte infinita de elétrons. Isso é o que está dizendo ali. O planeta Terra é uma fonte infinita de elétrons, certo? O que quer dizer isso, professora? Pois então, se eu pegar duas esferinhas, tá? Eu atritei elas. Uma ficou positiva e outra ficou negativa. O sonho de qualquer um é ficar neutro. Lembra que eu já falei isso para vocês, né? Pegar essa esfera que está positiva e eu encostar ela na Terra, o que ela vai acontecer? Ela vai puxar os elétrons da Terra, tá? Porque o planeta Terra, a Terra, ela é fonte infinita de elétrons. Então, se você quiser elétrons, você vai lá na Terra que ela vai te dar. Se tiver sobrando elétrons, ou seja, você está carregado negativamente, você vai lá e encosta na Terra também essa esferinha, e o que vai acontecer? Tudo que está de elétrons sobrando nessa esfera vai para a Terra. É a única forma de ganhar carga elétrica. Nós temos também uma eletrização por contato. O que acontece? Um dos corpos, por exemplo, eu tenho duas esferas, tá? Uma vai estar eletrizada positivamente e a outra independente da eletrização. E eu juntar essas duas esferas, tá? Elas vão se passar cargas através do contato, tá? Então, essa é a eletrização por contato. Então, quando eu colocar contato, dois condutores, então vai haver a passagem de elétrons. Mas eu posso também colocar um fio, tá? Um fio condutor, por exemplo, um fio de cobre, e vai haver, então, essa passagem de elétrons pelo fio. Olha só, eu tenho aqui, então, nesse exemplo aqui, eu tenho uma esfera, a esfera A ali, ela está eletrizada negativamente, certo? Já a esfera B ali, nesse caso, ela está neutra, certo? Eu encostei as duas. O que vai acontecer? A esfera A vai dizer assim, não, fica tranquilo, esfera B. Eu vou te dar um pouquinho de elétrons, eu não vou ficar negativa sozinha. E aí eles vão se passar um pouquinho de elétrons, tá? Ou seja, agora as duas esferas estão eletrizadas negativamente. Quer dizer que a esfera A vai dar um pouquinho menos de choque agora sozinha, certo? E a mesma coisa acontece com uma esfera, por exemplo, no caso de uma esfera A positiva e a esfera B, então ela está neutra, tá? Só que aí, como a esfera B, ela está neutra, e quem anda são as cargas negativas e as cargas positivas não passam de um corpo para outro, quem que vai passar elétrons?
vai ser a B, que ela é neutra, ela vai passar elétrons e ela vai ficar positiva também, tá? E esses elétrons que passaram lá para A, então vai neutralizar alguns dos prótons lá. E aí as minhas duas esferas, elas estão positivas, certo? Eu coloco duas esferas iguais, exatamente iguais. Uma está neutra e a outra está eletrizada, ou positivamente ou negativamente, tanto faz, tá? Ambas são do mesmo tamanho, possuem a mesma massa, são feitas do mesmo material. Elas são exatamente idênticas, tá? Quando eu juntar, o que vai acontecer? Se elas estão, por exemplo, positivamente, elas vão dividir as cargas positivas. Ou seja, os elétrons da que estava neutro vão migrar para a que estava lá positiva. E elas vão ficar cada uma com a mesma quantidade de elétrons e a mesma quantidade de prótons, tá? Elas sempre se dividem a carga, certo? Pessoal, mas elas precisam ser de dimensões iguais, de massa igual e de mesmo material, tá? Se ela tiver massa diferente, ou então ser de material diferente, a gente já sabe, então, que é diferente a quantidade de elétrons e de prótons, porque muda o material, certo? E aí aqui, então, também tem o exemplo, né, de um corpo eletrizado negativamente. Aí, se eu pegar, por exemplo, um fio e ligar na Terra, ambas vão ficar neutras. Só, por exemplo, duas esferas idênticas, do mesmo material, no mesmo volume, na mesma forma. Gente, sempre quando falarem idênticos, elas são iguais em tudo, tá? Então, a carga elétrica de cada uma também será igual. E se elas sofrerem eletrização por contato, elas se encostaram, elas vão misturar as cargas elétricas delas e vão dividir. É como o Joãozinho leva 4 maçãs, a Mariazinha leva 2. E aí eles vão fazer um racha no lanche, certo? O Joãozinho lá dá as 4 maçãs dele, a Mariazinha dá as 2 dela. Quantas maçãs nós temos ao todo? 6. Então é uma para ti, uma para mim, uma para ti, uma para mim, uma para ti, uma para mim. Com quantas maçãs o Joãozinho ficou? 3. E a Mariazinha ficou com quantas? 3 também. Tá? Mesma coisa acontece com eletrização com condutores idênticos.